Bem-vindo, irmão e irmã, ao canal Profecia e Reavivamento. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais esquecidos e ao mesmo tempo mais profundos da mensagem profética, a alimentação original que Deus estabeleceu no Éden. Um plano que não era apenas sobre o que comer, mas sobre como viver em harmonia com o Criador. Logo no início da história humana, antes do pecado, Deus entregou ao homem e à mulher um presente sagrado: a dieta da vida, a base para um corpo saudável, uma mente lúcida e um espírito em perfeita comunhão com o céu. Mas ao longo dos séculos, esse plano foi sendo distorcido, corrompido e, em muitos casos, completamente esquecido. No livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White revela que o verdadeiro regime é aquele que melhor desenvolve as faculdades físicas, mentais e morais para o serviço de Deus. Ela nos lembra de que a reforma de saúde não é apenas uma questão física, mas espiritual, uma parte essencial da preparação para os últimos dias. Hoje, veremos que a alimentação original do Éden era um símbolo de pureza, equilíbrio e dependência do Criador. E compreender esse plano é muito mais do que um conselho de saúde. É um chamado ao reavivamento, à restauração do templo vivo do Espírito Santo. Então, permaneça comigo até o fim, porque neste vídeo vamos entender como o plano alimentar de Deus no Éden aponta para a restauração final da humanidade e o que isso significa para nós hoje, no tempo do fim. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários a sua declaração de fé. Senhor, ensina-me a cuidar do corpo que o teu Espírito habita. Isso é mais que uma frase. É um ato de consagração diante de Deus. Há uma guerra silenciosa acontecendo diante de nossos olhos. Uma guerra que não se trava apenas com armas, mas com hábitos, desejos e escolhas diárias. E o campo de batalha é o corpo humano, o templo do Espírito Santo. No Éden, o inimigo iniciou sua primeira estratégia de destruição através do alimento. A serpente não veio com espadas, mas com uma proposta de sabor e sabedoria. E é exatamente assim que o inimigo continua agindo hoje, oferecendo prazer no lugar da obediência e consumo no lugar da comunhão. Ellen White diz no livro Conselhos sobre Regime Alimentar que o apetite foi a primeira grande tentação do homem e continua sendo o instrumento mais poderoso de Satanás para corromper a humanidade. Ela descreve que muitos perderão a força espiritual porque se recusam a negar o apetite que controla a mente e afasta o discernimento espiritual. Vivemos em uma era em que o alimento deixou de ser simples e passou a ser símbolo de poder, status e prazer. O inimigo compreende que um povo debilitado fisicamente é um povo enfraquecido espiritualmente. Por isso, ele distorceu o que Deus criou para ser fonte de vida e o transformou em instrumento de doença, ansiedade e distração. Observe como os alimentos processados dominam o mundo moderno. Corantes, conservantes, estimulantes, açúcares refinados, carnes em excesso, tudo cuidadosamente projetado para viciar, confundir e dessensibilizar o corpo e a mente. E enquanto isso, o Espírito de Deus tenta falar, mas muitos já não ouvem. O ruído do apetite domina o altar da consciência. Mas o plano de Deus continua o mesmo: restaurar o domínio da mente sobre o corpo. No livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White declara: a obediência às leis da saúde é um dever sagrado, pois a transgressão dessas leis é transgressão das leis de Deus. Ou seja, não é apenas uma escolha de estilo de vida, é uma batalha espiritual, uma decisão de lealdade. Quando escolhemos o que comer, estamos decidindo quem governa nosso corpo, o Espírito Santo ou o desejo. E aquele que domina o apetite domina também a mente, porque o controle físico é o primeiro passo para a vitória espiritual. Por isso, a reforma de saúde não é uma obsessão com o corpo, mas um ato de guerra santa. É o povo de Deus dizendo: eu não serei escravo dos meus desejos, porque o meu corpo pertence ao Senhor. E enquanto o mundo se afunda em dietas passageiras, modas e excessos, Deus está levantando um povo que vive segundo o padrão do Éden. Um remanescente que entende que o alimento não é um fim, mas um meio de adoração. Quando o homem caiu,
Não foi apenas o espírito que se distanciou de Deus. Todo o ser foi afetado. O pecado alterou o relacionamento do homem com o Criador, com a natureza e até com o próprio corpo. O Éden, antes cheio de vida, tornou-se um campo de espinhos. E aquilo que antes era abundância e harmonia, transformou-se em luta pela sobrevivência. Foi nesse cenário que o ser humano começou a se afastar do plano alimentar original, e o alimento, que antes trazia vida, passou a carregar o peso da morte. A primeira morte de um animal não aconteceu por fome, mas como consequência do pecado, e ainda assim, a carne só foi introduzida na dieta humana após o dilúvio, quando a terra já não produzia como antes. Deus permitiu, mas não instituiu como ideal. E essa diferença é crucial para compreender o que Ellen White chama de a degeneração progressiva da humanidade. Em Conselhos sobre Regime Alimentar, ela afirma: Deus não proveu a carne como alimento do homem. Foi por causa da desobediência e da degeneração moral que os homens começaram a comer carne, e os resultados logo se fizeram sentir na mente e no corpo. A história bíblica confirma isso. Os patriarcas viviam séculos, mas após a introdução da carne, a expectativa de vida caiu drasticamente. De Matusalém a Abraão, a queda foi constante. O vigor físico, a clareza mental e a comunhão espiritual foram se enfraquecendo. A humanidade começou a colher no corpo as consequências daquilo que semeou no apetite. Ellen White escreveu que a intemperança em comer e beber entorpece as faculdades morais e espirituais, tornando impossível discernir as coisas sagradas. O homem que antes ouvia a voz de Deus ao cair da tarde, agora mal podia ouvir a própria consciência. O ruído do pecado, o peso da culpa e a corrupção dos hábitos começaram a esconder a imagem divina no ser humano. E assim, geração após geração, a alimentação se transformou em símbolo da separação. O alimento que antes aproximava o homem de Deus, agora o afastava. A mesa deixou de ser um altar de gratidão e passou a ser um trono do egoísmo, onde o prazer substituiu a reverência. Mas mesmo diante dessa decadência, o plano de Deus nunca mudou. O Criador, em sua misericórdia, vem chamando cada geração de volta ao ideal perdido. E hoje, em pleno tempo do fim, ele fala novamente: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A restauração física é parte da restauração espiritual, e aqueles que desejam ser selados por Deus no tempo do fim precisarão também restaurar o templo vivo do Espírito, pois como o corpo foi instrumento do pecado, agora será instrumento de santificação. A reforma de saúde é, portanto, um retorno ao Éden, não por nostalgia, mas por profecia, porque o mesmo Deus que formou o homem do pó e o sustentou com os frutos da terra, está preparando seu povo para a redenção final, quando a promessa se cumprirá, e não haverá mais morte, nem dor, nem clamor. Apocalipse 21:4. Desde o Éden até os últimos dias, o plano de Deus sempre envolveu a restauração completa do ser humano, corpo, mente e espírito. E a reforma de saúde, tantas vezes mal compreendida, não é apenas uma mudança de hábitos, é um movimento profético, um sinal de que o Espírito Santo está preparando um povo para a redenção final. Quando o homem caiu, Deus não o abandonou. Mesmo após o dilúvio, mesmo quando a terra estava devastada, Deus continuou revelando princípios de vida, orientações simples, mas profundas para preservar a existência. E à medida que o pecado se multiplicava, ele foi levantando mensageiros que chamavam o povo à temperança, à simplicidade e à comunhão. Mas nos últimos dias, esse chamado se torna urgente. Ellen White, no livro Conselhos sobre Saúde, escreve: A obra de reforma de saúde é parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como a mão ao corpo. Em outras palavras, o cuidado com a saúde é uma expressão prática da santificação. Não é vaidade, não é extremismo, é obediência. A reforma de saúde não é um detalhe, é um selo de fidelidade ao Criador, porque demonstra que o povo de Deus reconhece que seu corpo pertence a Ele. O prato se torna um altar.
A escolha do alimento se transforma em ato de adoração. E cada refeição, feita com consciência e gratidão, se torna uma oração silenciosa. Senhor, que tudo o que eu faço, até comer e beber, seja para a tua glória. No entanto, o mundo moderno transformou o alimento em ídolo. A indústria lucra com o excesso, com o vício e com a doença. E muitos cristãos, sem perceber, participam dessa idolatria silenciosa. Mas Deus está levantando uma geração que se recusa a adorar o apetite. Um povo que entende que a verdadeira reforma começa naquilo que entra pela boca e se reflete no que sai do coração. No livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White diz: a obediência às leis da saúde é o verdadeiro fundamento de todo o progresso educacional e moral. O desprezo por essas leis é desobediência ao próprio Deus. Perceba, irmão, como tudo se conecta. A mensagem do santuário, o chamado à santidade, a preparação para o selo de Deus, tudo começa com a purificação do corpo e da mente. Não existe reavivamento espiritual duradouro sem reforma de vida prática. Deus está chamando seu povo para viver de acordo com os princípios do Éden, e isso inclui o que comemos, o que bebemos e até o modo como descansamos. Cada detalhe do estilo de vida do cristão se torna um testemunho diante do mundo, uma luz no meio das trevas do consumismo e da indiferença espiritual. Não se trata de seguir regras, mas de honrar o Criador através da obediência amorosa. E cada escolha, cada renúncia e cada mudança de hábito é um passo na direção do Éden restaurado. Porque a verdadeira reforma não começa com proibições. Começa com revelação, a compreensão de que Deus quer nos devolver a vida abundante que o pecado roubou. Enquanto o mundo corre atrás de curas rápidas e soluções artificiais, Deus continua oferecendo os mesmos remédios que instituiu desde a criação. Eles não custam nada, não vêm em frascos, e ainda assim carregam o poder da vida. São as leis naturais, os 8 remédios divinos, dons do Criador para restaurar o corpo e preparar o espírito. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, revela: o poder curativo está na natureza. O verdadeiro médico é o Criador. O sol, o ar puro, a água e o descanso são os agentes que ele usa para conservar e restaurar a saúde. Esses remédios simples não apenas curam o corpo, purificam também a mente, trazendo clareza espiritual e equilíbrio emocional. Cada um deles é uma expressão do cuidado de Deus com o seu povo. Luz do sol, a energia da vida. Desde o Éden, o sol foi símbolo da presença divina. A luz solar ativa a circulação, fortalece os ossos e desperta o ânimo. Mas espiritualmente ela representa Cristo, o sol da justiça, que dissipa as trevas da ignorância e do pecado. Não é à toa que Ellen White afirma que a luz do sol é uma bênção celestial, que traz saúde e vigor aos que a recebem com gratidão. Ar puro, o sopro do Criador. Quando Deus formou o homem, soprou em suas narinas o fôlego da vida. O ar puro é o lembrete diário desse ato divino. Ele oxigena o sangue, renova as células e clareia a mente. Mas o ar contaminado do mundo moderno, cheio de poluição, ruído e pressa, é símbolo da vida longe de Deus, onde o espírito não encontra espaço para habitar. Por isso, o povo de Deus é chamado a buscar ambientes de pureza e comunhão com a natureza, lugares onde a voz de Deus ainda pode ser ouvida no vento. Água, o símbolo da purificação. Sem água, não há vida. Ela limpa, refrigera, renova. E espiritualmente, representa a palavra de Deus e o Espírito Santo, que lavam o coração e restauram a alma. Beber água pura é mais que um ato físico, é uma lição espiritual. Assim como o corpo precisa ser constantemente purificado, a mente precisa ser diariamente lavada pela presença de Cristo. Descanso, o presente do 7º dia. O descanso sabático é o coração do plano divino de saúde. Deus não criou o homem para viver em exaustão, mas para trabalhar e repousar em harmonia. O descanso semanal e o sono diário
são bênçãos que equilibram corpo e espírito. No livro Educação, Ellen White afirma que a fadiga contínua é desonra ao Criador, que deseja que seu povo viva em constante vigor e serenidade. Descansar é confiar, é dizer: Senhor, eu dependo de Ti, não da minha força. Temperança, o princípio que sustenta todos os outros. Temperança é domínio próprio, é a capacidade de escolher o que fortalece e rejeitar o que destrói. É o cerne da reforma de saúde. Ellen White ensina que a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente tudo o que é prejudicial e a usar sabiamente o que é bom. Essa é a base do equilíbrio físico e espiritual. Sem ela, o corpo se torna escravo e o espírito fraco. Esses remédios simples são os pilares da saúde perfeita. E o mais impressionante é que, quanto mais a ciência avança, mais comprova o que o céu já havia revelado há séculos. Mas para o povo de Deus, isso vai além da biologia. É uma questão de fidelidade. Cuidar do corpo é reconhecer o senhorio de Cristo sobre cada batimento do coração. O mundo rejeita os remédios divinos porque busca atalhos. Mas Deus não trabalha com atalhos, e sim com princípios eternos. Ele quer curar o seu povo, não apenas doente de corpo, mas adoecido de alma. E essa cura começa quando voltamos a confiar no poder simples e silencioso da natureza, criada por suas próprias mãos. Desde o princípio, o inimigo compreendeu uma verdade que muitos ainda ignoram. O corpo e a mente são inseparáveis. Tudo o que afeta o corpo reflete na mente, e tudo o que ocupa a mente molda o corpo. Por isso, Satanás tem travado uma batalha feroz nesse território, tentando romper o elo entre o físico e o espiritual, para enfraquecer o povo de Deus desde dentro. No Éden, ele começou pela tentação do apetite, porque sabia que a desobediência física abriria caminho para a queda espiritual. E hoje, no tempo do fim, ele repete a mesma estratégia, disfarçada em prazer, conveniência e modernidade. A indústria alimentícia, a rotina estressante, a falta de descanso, o vício em estímulos artificiais, tudo conspira para destruir a clareza mental e afastar o ser humano da voz do espírito. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, escreve: a mente é o capital do homem. Quando as leis físicas são transgredidas, as forças mentais sofrem. Ela também afirma que o domínio do apetite e das paixões é a condição essencial para o desenvolvimento do intelecto e da vida espiritual. Isso significa que a saúde não é apenas o resultado de bons hábitos, é a base da santificação. Um corpo em desordem dificilmente abrigará uma mente em harmonia com Deus. Quantos cristãos hoje vivem confusos, angustiados e sem paz, não apenas por problemas espirituais, mas porque o corpo, o templo do espírito, está sufocado pelo excesso, pela má alimentação e pela falta de temperança. O inimigo sabe que um corpo enfraquecido é uma mente vulnerável, e uma mente vulnerável é presa fácil para o engano. Por isso ele inverteu as prioridades, fez o homem cuidar da aparência, mas negligenciar o interior, buscar energia nas drogas, mas ignorar o poder do descanso, alimentar o corpo, mas esquecer de nutrir o espírito. No entanto, o plano de Deus é o oposto. Ele deseja restaurar o domínio da mente iluminada pelo Espírito sobre os impulsos da carne. Esse é o verdadeiro milagre da regeneração, a restauração da autoridade divina dentro do ser humano. Quando o cristão aprende a disciplinar seus hábitos, a cuidar de sua alimentação e a respeitar o repouso, ele não está apenas sendo saudável, está recuperando o controle espiritual sobre o corpo. E isso é algo que o inimigo teme profundamente, porque um povo temperante é um povo desperto, lúcido e preparado para discernir seus enganos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9:27, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo entendia que o domínio físico é reflexo do domínio espiritual. E quem aprende a dizer não ao apetite, aprenderá a dizer não ao pecado. A temperança é, portanto, o treinamento da alma para resistir ao mal. Ellen White
Reforça isso ao declarar que aqueles que desejam alcançar a pureza e a santidade devem compreender que a mente é o trono das emoções e a sede do discernimento moral. E esse trono só pode ser ocupado por Cristo quando o corpo é mantido puro, em ordem e submisso à vontade divina. Hoje Deus está chamando seu povo a recuperar esse elo sagrado, porque o verdadeiro reavivamento não acontece apenas no coração, acontece também nos hábitos. E o Espírito Santo só habita plenamente onde encontra equilíbrio entre corpo e alma. A mente pura, alimentada pela palavra e sustentada por um corpo saudável, se torna uma fortaleza contra os enganos dos últimos dias. E é por isso que a mensagem de saúde não é apenas uma recomendação, é uma estratégia divina de preparo para o selo de Deus. Há uma razão pela qual o apetite é um dos temas mais recorrentes na história da salvação. Ele foi o primeiro campo de prova no Éden, e será também um dos últimos testes antes da volta de Cristo. O inimigo sabe que quem não domina o estômago dificilmente dominará o coração. Por isso, ele tem transformado o apetite em um instrumento de controle espiritual e físico sobre as massas. A Bíblia mostra que o alimento sempre esteve ligado à obediência. No Éden, comer o fruto proibido foi um ato de rebeldia. No deserto, Israel caiu repetidas vezes por causa do desejo de comer carne. E em Daniel, um jovem fiel foi provado justamente à mesa do rei. Enquanto os outros se curvavam ao luxo e à abundância, Daniel e seus amigos escolheram permanecer fiéis ao plano alimentar de Deus, e o resultado foi extraordinário. Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Daniel 1:17. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, explica que o mesmo poder que sustentou Daniel e seus companheiros fortalecerá o povo fiel de Deus nos últimos dias, se este seguir os mesmos princípios de temperança e pureza. Ela adverte que Satanás usa o apetite como sua arma mais eficaz para levar os homens à desobediência. Vivemos exatamente esse tempo. A indústria moderna, com sua propaganda irresistível e sua falsa ciência, tem moldado o comportamento humano através do alimento. Não se trata mais apenas de nutrição, mas de manipulação. Comida ultraprocessada, vícios químicos, dopamina artificial, tudo cuidadosamente desenhado para enfraquecer o discernimento e prender a vontade. É um plano espiritual camuflado em aparência de prazer. O inimigo entende que mente e apetite estão ligados. Ao viciar o corpo, ele domina a mente. Ao dominar a mente, ele prepara o coração para aceitar qualquer engano. Por isso, Ellen White afirma que Satanás está operando com poder, sinais e prodígios de mentira, e um dos seus mais fortes instrumentos é o apetite não controlado. Conselhos sobre regime alimentar. Veja como a estratégia é sutil. Enquanto muitos esperam perseguições externas, o inimigo trabalha silenciosamente de dentro, escravizando o povo de Deus por meio de hábitos que parecem inofensivos. E quando vierem as crises finais, escassez, controle econômico, dependência alimentar, muitos não resistirão, porque nunca aprenderam a depender do céu para o pão de cada dia. O apetite será, novamente, um campo de prova. Não apenas no que se come, mas no quanto e por que se come. Será o teste do domínio próprio, da fidelidade, da confiança em Deus. Assim como Daniel recusou o banquete de Babilônia, o remanescente fiel recusará os prazeres modernos que corrompem corpo e mente, porque entenderá que a verdadeira liberdade não está em satisfazer os desejos, mas em vencê-los. No livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White declara: a vitória sobre o apetite foi ganha por Cristo no deserto da tentação. A mesma vitória deve ser alcançada por todos que desejam sentar-se com Ele em seu trono. Cristo venceu onde Adão caiu, e é por meio dele que nós também podemos vencer. Cada renúncia é uma declaração de lealdade. Cada escolha consciente é uma pequena vitória sobre Babilônia. E aqueles que aprendem a disciplinar o apetite agora estarão preparados para as provações do tempo do fim, quando a fé será testada até nas necessidades mais básicas. A luta pelo apetite não é sobre comida, é sobre autoridade espiritual.
Quem governa o corpo? Quem comanda a vontade? Essa é a questão que determinará quem está pronto para o selo de Deus. E no tempo em que o mundo for enganado pelo luxo, pela glutonaria e pela falsa liberdade, o povo de Deus será conhecido por uma característica rara: autodomínio, clareza mental e pureza de vida. Porque aprendeu que a verdadeira força vem não do alimento da terra, mas do pão que desceu do céu. Poucos compreendem a profundidade profética da reforma de saúde. Ela não é apenas um conselho de bem-estar, é um chamado à santidade, um passo essencial no preparo para o selo de Deus. Porque aquele que busca refletir o caráter de Cristo precisa também reformar o templo onde o Espírito habita. E essa é uma verdade que o inimigo odeia, porque ela une a teologia à prática, a fé à vida diária. Desde o início, o plano da redenção sempre envolveu restauração completa. O pecado corrompeu o corpo, a mente e o espírito, e Deus deseja restaurar todos os três. Por isso, no tempo do fim, Ele está conduzindo seu povo a uma compreensão mais profunda do que significa viver em obediência integral. Não basta pregar sobre santificação, é preciso vivê-la no corpo. E é exatamente aí que a reforma de saúde se torna um selo visível da fidelidade interior. Ellen White, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, declara: a obra de reforma de saúde é parte do preparo para o selo de Deus. Aqueles que negligenciam esta obra estão colocando em risco a salvação eterna. Essas palavras são solenes. Mostram que não se trata de mera escolha pessoal, mas de aliança espiritual. O cuidado com a saúde revela se estamos dispostos a seguir a luz que Deus nos concede. Cada mudança de hábito, cada renúncia, cada passo em direção à temperança é uma resposta ao chamado do Espírito. O mundo está sendo preparado para o engano final, e Deus está preparando o seu povo para a restauração final. De um lado, o sistema de Babilônia, com seus prazeres, vícios e excessos. Do outro, o remanescente fiel, que aprende a depender das leis simples da natureza, confiando em Deus como o verdadeiro sustentador. Essa distinção se tornará cada vez mais clara, porque a reforma de saúde é parte da mensagem dos três anjos. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7. Dar glória a Deus envolve muito mais do que palavras de louvor. Significa honrá-lo em cada aspecto da vida, inclusive naquilo que colocamos no prato. Pois cada refeição pode ser um testemunho de fidelidade ou uma evidência de descuido. O corpo é o altar do Espírito, e o altar precisa estar puro para que o fogo celestial permaneça aceso. Ellen White afirma também no livro A Ciência do Bom Viver: a santificação do espírito, da alma e do corpo é a obra de toda a vida. Mas essa obra não pode ser completa se as leis da saúde forem transgredidas. A santificação, portanto, não é apenas uma experiência mística. É uma disciplina santa que começa no cotidiano. Deus não está apenas preparando um povo para ser salvo. Ele está moldando uma geração que o reflita plenamente. E isso inclui a maneira como esse povo vive, se alimenta, trabalha e descansa. A reforma de saúde é o primeiro degrau da eternidade. Quem aprende a obedecer nas pequenas coisas estará pronto para ser fiel nas grandes. E o selo de Deus será colocado sobre aqueles que compreenderam que a obediência não é um fardo, mas uma forma de amor. O mesmo Deus que alimentou o homem com frutos no Éden e sustentou Israel com o maná no deserto, está hoje alimentando o seu povo com a luz da reforma. Não para restringir, mas para libertar. Não para impor regras, mas para restaurar a harmonia perdida entre o corpo e o céu. Aqueles que aceitarem esse chamado experimentarão algo extraordinário: uma mente mais clara, um corpo mais leve e um coração mais sensível à voz do Espírito. Porque estarão se preparando não apenas para viver mais tempo, mas para viver em comunhão com Deus por toda a eternidade. Desde o início da história humana, Deus mostrou que a verdadeira vida está na simplicidade. O plano alimentar do Éden não era um cardápio de luxo, mas um modelo de pureza e comunhão. Frutas, grãos, nozes e sementes.
Alimentos simples, diretos da criação, sem sangue, sem dor, sem violência. Era o sustento que ligava o homem à terra e a terra ao céu. E cada refeição no paraíso era um ato de adoração. O homem vivia em perfeita harmonia com as leis da natureza. E a energia que sustentava o corpo era a mesma que fluía do trono de Deus. Mas com o pecado veio a corrupção, o egoísmo, a pressa e o desejo de controlar até mesmo o alimento. O que antes era dádiva, tornou-se comércio. O que era símbolo de vida tornou-se instrumento de destruição. Por isso, o plano de Deus no tempo do fim é simples: reconduzir seu povo à pureza original. E essa restauração começa novamente pela mesa. O espírito de profecia chama esse movimento de a reforma do Éden, uma preparação para a transição da terra para o céu. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, escreve: os alimentos naturais, simples e saudáveis são a escolha de Deus para seu povo. Devemos preparar-nos para o lar celestial pela obediência às leis da saúde. Note a profundidade dessas palavras. Não se trata apenas de um estilo de vida saudável, mas de um ensaio para a eternidade. Porque no novo céu e na nova terra não haverá morte, nem sangue, nem sofrimento. Ellen White confirma essa visão ao afirmar: na nova terra, o homem voltará a alimentar-se do mesmo regime que no Éden foi ordenado. Isso significa que cada passo em direção à alimentação natural é um retorno à comunhão original com o Criador. É como se cada refeição feita com simplicidade dissesse: Senhor, eu aceito o teu plano e quero viver segundo a tua vontade. E o mais impressionante é que, à medida que o povo de Deus se aproxima dessa reforma, o inimigo intensifica suas distrações. Nunca se falou tanto em prazer gastronômico, receitas artificiais e excessos. O mundo celebra o paladar enquanto ignora a alma. Mas o chamado profético ecoa como um convite à contramão: voltar à mesa simples, natural e consagrada. A alimentação celestial não é apenas o que se come, mas como se come. A pressa, a ansiedade e o desequilíbrio também corrompem o espírito. O verdadeiro alimento é aquele que nutre em silêncio, que traz paz, que conecta o ser humano com o Criador. E quando o cristão aprende a viver nessa simplicidade, descobre que quanto menos depende das criações humanas, mais sente a presença divina. Ellen White escreveu em Conselhos sobre Regime Alimentar: o propósito de Deus é que, à medida que nos aproximamos do fim, abandonemos gradualmente o uso de alimentos pesados até que retornemos à simplicidade da dieta do Éden. Essas palavras são um chamado claro à preparação, não apenas física, mas espiritual. O mundo está voltando à confusão de Babilônia, um sistema de excesso e desobediência. Mas o povo de Deus está sendo conduzido de volta ao Éden, onde tudo é luz, equilíbrio e vida. O plano alimentar do céu é o mesmo do princípio e o mesmo que será restaurado na eternidade. E aquele que o aceita agora já começa a provar o sabor da redenção, porque viver conforme o ideal de Deus é antecipar o céu na terra. A simplicidade é o segredo da presença de Deus. E quando o cristão aprende a escolher o natural, o puro e o essencial, ele não apenas preserva o corpo, ele prepara a alma para o reencontro com o Criador. Irmãos, a mensagem da reforma de saúde não é uma doutrina isolada, é um chamado profético à restauração total. Deus está levantando um povo que compreende que a verdadeira preparação para o céu não está apenas em palavras, mas em escolhas diárias, nas quais o corpo, a mente e o espírito se unem em obediência e adoração. Desde o princípio, o plano do Criador foi simples. O homem viveria em comunhão com ele, sustentado pelo que brota da terra e iluminado pelo que vem do céu. Mas o pecado afastou o ser humano dessa harmonia. E ao longo da história, o inimigo tem usado o apetite, os excessos e a negligência como armas silenciosas para enfraquecer o povo de Deus. Por isso, a reforma de saúde não é apenas sobre o que entra pela boca, é sobre quem governa a vontade. O tempo do fim exige um povo desperto, lúcido e disciplinado. Homens e mulheres que compreendem que cada escolha física é um ato espiritual.
que o corpo não é do mundo, mas do Senhor, e que cuidar dele é uma forma de fidelidade, de honra, de santificação. Ellen White disse em A Ciência do Bom Viver: a obediência às leis da saúde é o verdadeiro culto a Deus. Quando o corpo é mantido puro, o Espírito Santo encontra um santuário onde habitar. Essas palavras revelam a essência da mensagem. Deus está restaurando o seu templo, e esse templo é o seu povo. Cada mudança de hábito é uma pedra recolocada no altar. Cada vitória sobre o apetite é um sacrifício aceito pelo céu. Vivemos dias em que o mundo chama o artificial de normal e o natural de ultrapassado. Mas o remanescente fiel será reconhecido justamente por voltar às origens. Pela simplicidade do viver, pela pureza dos costumes e pela clareza espiritual que nasce da comunhão com o Criador. O mesmo Deus que formou o homem do pó e o sustentou com os frutos da terra está mais uma vez chamando seu povo a voltar ao Éden, não fisicamente, mas espiritualmente, em mente e coração. E quando Cristo voltar, ele encontrará um povo que aprendeu a viver pela fé, pela luz e pela temperança. Um povo que reflete a imagem de Deus até no modo como se alimenta, trabalha e descansa. Um povo que entendeu que a santidade não é teoria, mas estilo de vida. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários a sua entrega de fé. Senhor, quero viver segundo o teu plano original. Que o Espírito Santo nos conduza à pureza do Éden e nos prepare, corpo e alma, para a glória que virá. Porque o mesmo Deus que plantou o primeiro jardim, voltará a plantar em nós o jardim eterno da vida.